Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu quero falar um pouco sobre a Parashá Bereshit. E eu gostaria hoje de tocar num assunto bem interessante que diz respeito à atitude de Eva quando ela come daquele fruto. Gênesis 3,16 diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O que há de interessante neste versículo? A palavra entendimento aqui em hebraico é lehashkil. E essa palavra, ela vem do verbo sekel em hebraico, que significa entendimento ou sabedoria. Só que, num sentido mais ampliado dessa palavra, ela significa também algo que toca na mente e a faz funcionar como a outra pessoa quer. Dando uma ilustração sobre isso, é como um vírus de computador que muda a programação original. Ora, você que já teve seu computador invadido por um vírus, você sabe o que é isso. O computador continua funcionando da mesma forma, porém, ele tem algumas particularidades que às vezes impedem o funcionamento pleno do seu equipamento. Então, quando a mulher come deste fruto, o que acontece com ela? Ela tem alguma coisa que passa a não funcionar da forma correta, plena, na sua mente. E isso aconteceu também com o homem quando ele comeu. Aquilo que vem logo à nossa mente é o seguinte: Rabino, mas você está querendo dizer que o fato dela ter comido o fruto fez com que a mente dela sofresse uma alteração? Exatamente, mas não foi só o fruto que fez isso, foi a desobediência de Eva que levou-a a essa condição. Então, nós temos aqui algo muito interessante. Essa palavra lehashkil, na forma plena dela, ela só é encontrada mais uma vez na Tanakh, que é no livro de Salmos, onde está escrito assim, Salmo 36, verso 4. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e fazer o bem. O que o salmista está dizendo para a gente? Que há um problema que aconteceu na mente da pessoa, que ela deixou de compreender as coisas como elas são e fazer o bem. Ou seja, a sua inclinação agora é só para o mal. Isso é muito interessante, irmãos, também por um outro aspecto. Quando nós estamos falando daquilo que aconteceu com Eva e com Adão, nós vamos perceber o seguinte: o fato de Eva ter comido aquele fruto depois de ter dado para Adão, causou um problema na mente deles que foi muito grande, foi catastrófico. Vamos começar então por partes. A primeira coisa que aconteceu é que eles perderam toda a inocência que eles tinham. Então a mente deles já começou a ser corrompida nesse quesito da inocência. Eles olharam um para o outro e viram que estavam nus. Ora, eles foram criados nus. Nós nascemos nus. Como é que a gente vai se envergonhar do próprio corpo? E isso aconteceu com eles já no primeiro momento. Num segundo momento, nós vamos perceber que quando eles são expulsos do Gan Eden, as capacitações mentais do homem também começaram a cair. Mas como isso aconteceu? Veja bem, Adão, antes de pecar, ele gerenciava, ele cuidava de todo o Gan Eden. Segundo alguns dos nossos sábios dizem, o Gan Eden tinha 600 quilômetros quadrados. Então, se você pensar num território de 600 quilômetros quadrados de uma pessoa cuidando de tudo, gerenciando tudo e deixando tudo em ordem, é muita coisa para alguém fazer. E Adão fazia isso sozinho. Pensando mais adiante, Adão deu nome para as plantas e as criaturas. Isso também causou um boom no que diz respeito ao conhecimento, porque Adão tinha todo o conhecimento, ele deu o nome aos animais
de acordo com a sua função, de acordo com a sua utilidade. Deu nome às plantas de acordo com a sua utilidade também e sua função. Se nós pararmos para pensar nisso, quantas espécies de animais existem no planeta Terra? Quantas espécies de plantas existem no planeta Terra? Imaginar que a mente de uma pessoa fosse capaz de nomear tudo isso, de delinear as características e as utilizações de cada uma dessas plantas e animais, além do espaço geográfico onde ele estava e etc. E isso saiu da mente só de Adão? Como seria isso possível então? Quando nós paramos para raciocinar, nós entendemos então que a mente de Adão era uma mente poderosa para o bem. Qual foi a estratégia de Satanás? Satanás foi e atacou o homem naquilo que ele tinha de mais precioso, que era a obediência ao Eterno. Quando então o diabo ataca Eva e dá aquele choque nela de realidade, né? Dizendo o seguinte: não, você pode comer porque certamente você não morrerá. O diabo usa as palavras do Eterno para colocar uma dúvida na mente dela. Se o Eterno diz que morreria, o Eterno, como é aquele que é a origem da verdade, ele é o patamar pleno da verdade, se o homem errasse, ele morreria. Simples assim. Só que Satanás coloca em dúvida esta palavra. E quando Satanás coloca em dúvida essa palavra, a mulher então dá um passo atrás e diz: bom, será que ele está dizendo a verdade, que o Eterno omitiu algo da gente? E quando Eva come, então, ela sente naquele momento que algo mudou. E ela dá o fruto para Adão, e Adão, juntamente com ela, porque eles eram uma só carne, eles participam, eles partilham de um momento em que as vidas deles, elas são desconectadas da eternidade, da forma plena como elas eram, e eles passam a ter a maldade e a malícia dentro de si. E isso sem falar no restante das coisas que vieram acontecendo, porque Adão não sabia o que era medo, Adão não sabia o que eram os sentimentos de culpa, de abandono e etc, esses males que a psicologia diz que todo homem carrega dentro de si. Adão não sabia o que era nada disso. Porém, essas coisas começaram a invadir o coração de Adão, o coração de Eva. Eles agora se sentem culpados porque pecaram de verdade, agora eles são culpados de algo que fizeram, de desobedecerem ao Eterno. E a sua mente, então, ela vai ser atingida de uma forma bombástica. Ou seja, as suas características mentais, as suas potencialidades mentais serão reduzidas a muito. E hoje, quando a gente fala sobre isso, a ciência diz que a gente não usa 10% da nossa mente. Você imagina se nós tivéssemos uma mente tão poderosa quanto a mente de Adão, sem pecado, sem malícia, sem nada disso que nos limita mentalmente falando, nós estaríamos numa condição de evolução muito maior. Só que sem o pecado. E o que o pecado fez? Ele limitou, e aí o homem passou agora a ter que fazer as coisas de uma outra forma. Ele teve que se limitar bastante, ele precisa agora de muitos recursos para produzir, às vezes, muito pouco. E isso é uma outra coisa também muito interessante, porque Adão tinha uma força física maravilhosa, e o pecado arrancou isso dele também. Então, tudo isso nós temos como consequências deste fruto que dava entendimento. Satanás diz: vai dar entendimento. Foi um vírus que Satanás colocou na mente do homem, para que a mente do homem pudesse ser corrompida em todas as suas potencialidades. E isso deu certo. Tanto que hoje, um dos maiores problemas que se tem são problemas mentais. As pessoas não conseguem raciocinar, as pessoas não conseguem enxergar coisas muitas vezes que são óbvias. E tudo isso graças
a esse vírus que Satanás colocou dentro da mente humana. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: mas Rabino, e agora? Não vai ter jeito para a humanidade? A humanidade vai continuar sempre com esse vírus dentro da cabecinha da gente? Olha só que interessante. Quando Yeshua veio, Yeshua fez algo que foi muito extraordinário. Primeiro eu vou dizer para você o que ele falou e depois o que ele fez. Para você entender que quando nós conectamos essas duas coisas, nós vamos ter aqui a solução parcial desse problema. E por que parcial? Porque nós ainda somos pecadores, nós ainda não atingimos o estágio da perfeição como Adão estava quando foi criado. Então eu vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui que é muito interessante, tá? Em João 8,43, está escrito assim: por que não entendeis as minhas palavras? Porque por não poderes entender a minha Torá, o meu ensino. Ou seja, quando Yeshua estava falando com eles, Yeshua usava palavras, uma linguagem que para eles devia ser uma linguagem muito próxima daquilo que eles já conheciam, porque todos eram judeus, todos tinham estudado, conheciam a tradição judaica, a tradição rabínica, conheciam tudo. Quando Yeshua falava as coisas, eles deveriam entender esse ensino de Yeshua, porque Yeshua falava das palavras da Torá, mas eles não estavam conseguindo entender aquilo que Yeshua estava dizendo. Então, o que Yeshua precisou fazer? Lá em Lucas 24:45, tem uma passagem que é muito interessante. Essa passagem, irmãos, mostra pra gente algo que a gente precisa parar para prestar atenção no trabalho que Yeshua fez. Isso é muito espetacular e nós não podemos perder de vista a obra que Yeshua fez na nossa vida. Ô Senhor, olha só, quando Yeshua ressuscita, Yeshua tem um encontro depois com os seus discípulos, e nesse encontro está escrito assim em Lucas 24:45, então abriu-lhes o sentido para compreenderem as Escrituras. Tanto a palavra entender em João 8:46, quanto a palavra compreender aqui em Lucas 24:45, são o mesmo termo que Satanás usou com Eva, lehashkil. O que Yeshua estava dizendo para nós? Primeiro ele diz assim: vocês ainda continuam com vírus na mente de vocês, que vocês não conseguem entender o ensinamento que eu estou dando para vocês. E quando Yeshua ressuscita, então ele abre esse entendimento deles, para que eles pudessem compreender. O que Yeshua fez foi reverter na mente dos discípulos esse processo do vírus que Satanás colocou. Então Yeshua abre o entendimento deles. É como se esse antivírus de Yeshua viesse para que eles pudessem agora compreender o que Yeshua tinha dito, compreender na plenitude o ensino, as palavras de Yeshua. Como isso aconteceu? Como isso se deu? Tem que ter um momento que houve a ruptura. E onde foi a ruptura? Aqui nós temos uma outra coisa muito linda na Escritura. Quando Yeshua é crucificado, é levado para a estaca de execução, ele é colocado num local que é chamado em hebraico de Gólgota, ou Gulgolet, que significa lugar do crânio. Quem conhece Jerusalém sabe que nesse lugar onde Yeshua foi crucificado, tem a feição de uma cabeça humana, um crânio humano. Não é lugar da caveira, porque a caveira é todo o corpo humano, só tem o crânio. E se Yeshua foi crucificado em cima do crânio, o que nós entendemos disso? Quando o sangue de Yeshua caiu em cima daquele crânio, o sangue que traz redenção, cura, libertação, salvação. O que na eternidade estava acontecendo?
o que Satanás tinha feito através da desobediência. Agora a obediência de Yeshua estava revertendo o processo, através do sangue de Yeshua caindo sobre o crânio morto, que agora reviveria. Aleluia! E isso então faria com que a maldição que fez com que o vírus entrasse e trouxesse confusão pudesse ser revertida. Ah, Rabino, então isso aconteceu automaticamente? Não, isso não acontece automaticamente, porque nós precisamos desejar que a nossa mente seja restaurada. Lembrando que Yeshua já fez o que era preciso, mas isso depende da minha boa vontade, do meu entendimento, de eu dizer assim, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero que a minha mente não seja mais uma mente ocupada pelos vírus que Satanás colocou nela lá no passado. Eu quero que a minha mente agora, ela esteja cheia da capacitação do Espírito Santo, daquilo que Yeshua tem para a minha vida. E isso dá para acontecer e transformar a nossa mente. Ou seja, nós podemos ter uma mente poderosa. Paulo fala disso lá no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 1. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Elohim. Querido, então, se eu me colocar na posição de falar assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor tire o vírus que Satanás colocou e volte com o programa original. A nossa mente pode ser turbinada. Nós vamos passar a entender as Escrituras de uma outra maneira. Rabino, mas tem gente que acontece naturalmente? Tem gente que acontece. Tem gente que o Espírito Santo, você não precisa pedir, ele vai e faz o trabalho, porque ele precisa daquela vida para dar uma nova revelação, um novo entendimento das Escrituras. Então ele vai e faz isso da pessoa. Porém, a maioria das pessoas precisa pedir isso, precisa dizer assim, eu quero que a minha mente seja mudada, eu preciso que a minha mente seja completamente transformada. E isso vai acontecer quando eu e você nos colocarmos diante do Eterno e falarmos assim, Senhor, vem com o teu Espírito Santo e muda aquilo que está aqui dentro de mim. Porque aquilo que Yeshua tinha que fazer no Gólgota, ele já fez por mim. Ele já quebrou essa maldição que foi implantada lá no Éden. No lugar da morte, da desobediência, agora eu tenho a vida através da obediência, mas assim como Adão e Eva desobedeceram, e isso foi implantado neles de forma que eles se tornaram pessoas que suas capacitações mentais caíram. Agora é necessário haver uma reversão. E essa reversão só vai acontecer, querido, quando eu e você nos posicionarmos em relação a isso. Deixa eu mostrar para você o que agora o nosso querido Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, fala disso. Lá em Efésios 1:18 ele diz assim, tende iluminado os olhos do vosso entendimento, lehashkil, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Como é que nós vamos descobrir isso? Essa esperança da vocação, as riquezas da glória, da herança dos santos. A nossa mente vai ser iluminada. Os nossos olhos vão ser abertos. Não os olhos físicos, mas também os espirituais. A nossa mente vai começar a enxergar coisas na Bíblia que nós nunca tínhamos visto. Então isso vai abrir o horizonte. Nós vamos ter acesso a conhecimentos que completam as Escrituras, que vão nos levar a patamares mais altos. Oh, meu Pai, você quer algo melhor do que isso? Veja bem uma outra coisa aqui. Paulo ainda diz assim, Efésios 3:18, poderdes completamente compreender
com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade das coisas do Senhor. A palavra de novo é lehashkil. O vírus foi revertido e as pessoas vão começar a ter entendimento, não só individualmente, mas agora coletivamente. O Espírito Santo vai agir coletivamente, fazendo com que pessoas enxerguem a mesma coisa, tenham uma visão focada no mesmo alvo, entendendo as coisas do eterno, não só de uma forma simples, de uma forma rasa, mas de uma forma que nós possamos entrar nas profundezas das Escrituras e sacar dali aquela palavra, para que a nossa vida tome um rumo completamente diferente. Olhe só, que coisa interessante. João, na sua primeira carta, ele diz uma coisa que é tremenda. Preste atenção. E sabemos que já o Filho de Elohim é vindo e nos tem dado coração para entender, lehashkil, para conhecer ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, a saber, o seu Filho Yeshua ungido. Este é o verdadeiro Elohim e a vida eterna. Olha só que coisa tremenda. Yeshua veio e nos deu um coração para compreender isso. Ou seja, Yeshua quebrou o poder do vírus, para que nós possamos reconhecê-lo como o Senhor de tudo, como o Todo-Poderoso, como aquele que redime, que cura, que salva, que faz tudo na nossa vida. Então, agora, o próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 20, está dizendo isso para a gente. Nós vamos reconhecer quem é o verdadeiro Deus e Senhor. Nós vamos reconhecer o seu Filho Yeshua como Messias Redentor para a nossa vida. Tudo isso porque Yeshua veio e reverteu aquele processo de desobediência, trazendo para nós a obediência, e através desta obediência nós temos condições então de subir a patamares mais altos. Não só no conhecimento, mas também no nosso relacionamento. Porque a nossa mente, ela vai deixar de ter as limitações. Uma das coisas que Adão tinha quando ele era um homem perfeito é que ele tinha um pleno relacionamento com o mundo espiritual. Quero te informar o seguinte: visão não é dom, é uma capacitação natural que o Eterno deu para um homem que é santo. Então, quando o Espírito Santo te abre a visão, ele não está te dando um dom, ele está te restaurando uma capacitação que o primeiro homem já tinha. Esse relacionamento com os seres celestiais, os anjos, como você conhece como os anjos, né? Você vai ter relacionamento com eles, vai conversar, vai ver o mundo espiritual, vai ver demônio. Por quê? Porque isso era natural. Isso era uma coisa que para eles era muito natural. Para os nossos patriarcas, para os servos do Eterno, isso sempre foi uma coisa natural. No judaísmo tem esse trato com os seres celestiais. E isso nós precisamos trazer de volta. Precisamos que o Eterno nos traga de volta através do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos para o mundo espiritual. E aí eu quero te comentar mais uma coisa, para que você possa entender o que isso causou lá no Gan Eden, quando Adão e Eva pecaram. Não foi só essa perda das capacitações mentais. Logo depois que eles são expulsos do Gan Eden, a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, ele teve uma relação íntima com Eva, vai nascer primeiro um filho, que é Caim, depois Abel, que é o outro. E isso causou uma ruptura tão grande que já não conseguia se fazer uma distinção do bem e do mal. Quando Caim e Abel foram até o Eterno levar uma oferta e fazer algo que era certo, Caim quis fazer a oferta do seu jeito. Ou seja, a desobediência já tinha sido implantada. Eu não quero obedecer uma determinação que o meu pai me ensinou, que uma oferta tem que ter derramamento de sangue. Eu vou levar o fruto da terra e se o Eterno quiser que ele aceite, senão também não quero nem saber. E aí, na desobediência de Caim, quando o Eterno o repreende, ele fica bravo. Porque ele não aceitou a oferta. Eu quero mostrar uma outra coisa para você agora, porque ele fica tão bravo
que ao invés de ele dizer assim, eu fui o culpado por aquilo que eu fiz, ele vai no irmão que tinha feito tudo certo e a culpa era do irmão que tinha feito certo. Agora, o certo é o errado é certo. Já lá no princípio. Qual é a atitude de Caim? Ele mata o seu irmão. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma outra coisa que é terrível, porque logo após a morte de Abel, a informação chega na eternidade. De que forma? Um clamor. E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que o sangue dele clamava desde a terra. Como assim o sangue clamava? Sangue tem boca? Sangue fala? Que negócio é esse de sangue clamar? Irmãos, preste atenção numa coisa agora. Quando Caim matou Abel, ele não matou só Abel. Ele matou toda a geração de Abel. Na realidade, não era só o sangue de Abel, a vida de Abel que clamava. O sangue de todos aqueles que viriam através dele. Estavam clamando agora na eternidade porque eles não tiveram a oportunidade de nascer. Abel reinaugura o Gan Eden, porque ele é o primeiro homem que volta para a eternidade, para o paraíso. E as almas, isso é a minha opinião, as almas que estavam sujeitas a virem através dele, também retornam, sem passar por um nascimento. Elas retornam e ficam no Gan Eden. Então você imagina que todas as vezes que alguém mata uma criança no ventre, que um aborto é feito, ou que a vida de um jovem é interrompida sem que ele deixe uma descendência, não é só aquele sangue que vai clamar. Quando essa pessoa é inocente, é claro. Não é só aquele sangue que vai clamar, mas é o sangue de toda a descendência dele, que poderia trazer bênçãos para a terra, que poderia trazer algo para a terra, está clamando contra o assassino. Então isso é uma coisa muito séria. Pensar que quando Caim matou Abel, ele não cometeu na realidade um assassinato. Ele na realidade ele pode ser rotulado como um serial killer, porque ele matou toda uma geração. Todos aqueles que viriam após. Isso já consequência do pecado de Adão e Eva e consequência daquilo que aconteceu na mente. Porque a mente de Caim já estava tão confusa que Caim não conseguia discernir entre o bem e o mal, não sabia fazer diferença entre uma coisa e outra. Para ele, se ele fizesse do jeito dele, tinha que ser certo. Independente dele ter qualquer outro ensinamento, qualquer outro parâmetro do certo e do errado. Para ele não importava. O que importava é o seguinte, eu vou fazer o que eu quero. Isso é o certo. Então a gente percebe que tudo isso é consequência do que aconteceu lá atrás. Essa mistura na mente humana do bem e do mal. Os resquícios do bem ficaram dentro do coração, da alma do ser humano. Mas o mal, ele é muito mais prevalente. Ele age de uma forma mais forte, mais intensa no coração do homem, levando esse homem a fazer coisas, a cometer atos que são certamente absurdos em todos os níveis e em qualquer lugar do mundo. A natureza humana é a mesma em qualquer lugar do mundo. Por isso, há uma necessidade muito grande da pessoa reconhecer Yeshua como Senhor e Salvador, se converter e pedir para o Espírito Santo mudar a mente dela e mudar o caráter, porque essas coisas elas andam entrelaçadas. Não dá para mudar uma coisa sem mudar outra. Então isso precisa acontecer, ou seja, os maus hábitos passados gerados por esses problemas na cabecinha de cada pessoa, que cada um tem uma razão, cada um tem um motivo para fazer as coisas, cada um tem uma direção para viver a sua própria vida, dispensando a autoridade do Eterno, obviamente falando. Então uma pessoa dessa, quando ela se converte, ela precisa ter tudo isso restaurado. E essa restauração vai depender de duas coisas. Primeiro, da boa vontade dessa pessoa querer ser restaurada ao ponto máximo. E segundo, a pessoa vai precisar
descer no nível das Escrituras, ela precisa compreender as Escrituras e precisa obedecê-las, para que através desta obediência das Escrituras, estas pessoas consigam, então, um resultado diferenciado das suas vidas. Então, tudo isso só é possível quando eu e você nos submetemos ao Espírito Santo. Tudo aquilo que aconteceu no Gan Eden vai ser plenamente reversível quando nós tivermos os nossos corpos transformados. E aí os nossos corpos serão perfeitos. E aí as nossas capacitações mentais voltarão ao nível de perfeição que Adão tinha antes da queda. Infelizmente não dá para acontecer agora porque o nosso corpo humano, a nossa carne, nos limita. Mas nós temos como conseguir mudanças significativas nas nossas vidas. Nós temos como fazer coisas que são inéditas. Mas vai depender de cada um de nós, vai depender do desejo que nós temos em servir ao Senhor, em estar diante dele, em desejar ser tais instrumentos. Para que isso aconteça, só há uma solução. Eu e você desejarmos, nos dispormos a isso e trabalharmos para que isso aconteça. Para que a maldição lá de Eva já seja revertida e a nossa mente não seja mais controlada pelos nossos impulsos, mas pelo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, que vai tomar a nossa mente e, em conjunto com a palavra, nós vamos ter uma vida diferenciada de obediência e um patamar de relacionamento espiritual com o Senhor muito mais elevado. Eu espero que você possa ter compreendido essa palavra, que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Nós nos veremos na nossa próxima Parashá. Se você gostou, dê um like aí, favorite, fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo e nós estaremos juntos em breve, em nome de Yeshua Mashiach.